Existe um experimento que está acontecendo neste exato momento em laboratórios ao redor do mundo. Um protocolo tão poderoso que os primeiros resultados deixaram até mesmo os pesquisadores mais experientes completamente perplexos. O que você está prestes a descobrir desafia não apenas nossa compreensão sobre as limitações humanas, mas questiona fundamentalmente tudo o que acreditávamos saber sobre a velocidade com que transformações profundas podem ocorrer na vida de uma pessoa. Este não é mais um experimento teórico confinado aos laboratórios acadêmicos. Milhares de pessoas comuns ao redor do mundo já aplicaram este protocolo específico de 21 dias. E os resultados são tão extraordinários que muitos inicialmente se recusaram a acreditar que eram reais. Beatriz, uma contadora de 36 anos de Florianópolis, havia vivido toda a sua vida adulta com uma limitação que a atormentava diariamente, uma timidez paralisante que a impedia de expressar suas ideias em reuniões de trabalho, de estabelecer conexões sociais significativas e de perseguir oportunidades profissionais que sabia estar qualificada para conquistar. Durante mais de 15 anos, havia tentado terapias tradicionais, cursos de desenvolvimento pessoal, técnicas de autoajuda, mas nada parecia tocar o núcleo profundo desta limitação que controlava sua vida. Sua carreira havia estagnado não por falta de competência, mas porque sua personalidade introvertida e ansiosa a mantinha invisível em um ambiente corporativo que recompensava assertividade e visibilidade. Até que uma colega mencionou casualmente um experimento que Joe Dispenza estava conduzindo, um protocolo de 21 dias, que alegadamente poderia transformar aspectos fundamentais da personalidade de uma pessoa. O que Beatriz não sabia é que Joe Dispenza havia passado os últimos 5 anos desenvolvendo e refinando uma técnica baseada em descobertas revolucionárias sobre como o cérebro processa e armazena informações relacionadas à identidade pessoal. Durante décadas, a neurociência tradicional assumiu que aspectos centrais da personalidade eram relativamente fixos após a adolescência, que traços como introversão, níveis de ansiedade social, capacidades de liderança e padrões de autoconfiança eram características estáveis que poderiam ser ligeiramente modificadas, mas nunca fundamentalmente transformadas. Esta premissa havia limitado as expectativas tanto de terapeutas quanto de pacientes sobre que tipos de mudanças eram realmente possíveis na vida adulta. Mas pesquisas recentes em neuroplasticidade revelaram algo extraordinário. Existem períodos específicos onde o cérebro adulto pode entrar em estados de reorganização que normalmente só ocorrem durante o desenvolvimento infantil. Joe Dispenza descobriu que quando aplicamos uma sequência muito específica de práticas durante exatamente 21 dias, criamos as condições neurológicas necessárias para que mudanças fundamentais na estrutura da personalidade não apenas se tornem possíveis, mas aconteçam de forma acelerada e permanente. O número 21 não foi escolhido arbitrariamente. Corresponde ao tempo mínimo necessário para que novos circuitos neurais se estabilizem e se tornem as vias dominantes de processamento cerebral. O experimento que está chocando a comunidade científica baseia-se na compreensão de que nossa personalidade não é algo que temos, mas algo que fazemos consistentemente através de padrões neurológicos habituais. Durante 21 dias consecutivos, os participantes do experimento aprendem a interromper deliberadamente estes padrões habituais e a instalar novos circuitos neurais que correspondem à personalidade que desejam desenvolver. Mas aqui está o aspecto mais fascinante. As mudanças não acontecem gradualmente ao longo dos 21 dias. Elas ocorrem em saltos quânticos específicos que correspondem a reorganizações neurológicas profundas. Camila, uma enfermeira de 42 anos de Goiânia, havia lutado durante toda a sua vida com padrões de pensamento obsessivo que a mantinham prisioneira de ciclos mentais destrutivos. Sua mente funcionava como uma máquina que nunca desligava,
constantemente processando preocupações, análises excessivas de situações passadas e cenários catastróficos sobre o futuro. Esta hiperatividade mental não apenas a exauria emocionalmente, mas também afetava sua capacidade de estar presente em relacionamentos e de desfrutar experiências simples da vida. Havia tentado medicação, terapia cognitiva, meditação tradicional, mas nada parecia capaz de silenciar a tagarelice mental constante que dominava sua experiência consciente. Quando soube do experimento de 21 dias, inicialmente foi cética. Como algo poderia transformar padrões que haviam dominado sua mente durante décadas. O protocolo experimental começa com uma compreensão revolucionária sobre como funciona a mudança neurológica real. Durante anos, abordagens tradicionais de transformação pessoal focaram em modificar comportamentos ou padrões de pensamento através de força de vontade consciente. Mas Joe Dispenza descobriu que mudanças duradouras só ocorrem quando trabalhamos diretamente com o sistema nervoso autônomo, a parte do cérebro que opera abaixo do nível da consciência e que realmente controla nossos padrões automáticos de resposta emocional e comportamental. O experimento utiliza uma combinação específica de técnicas que acessam diretamente este sistema nervoso autônomo durante estados alterados de consciência que são induzidos através de práticas precisas. Durante os primeiros 7 dias, os participantes aprendem a criar o que Dispenza denomina coerência neurológica estendida. Um estado onde diferentes regiões do cérebro que normalmente operam independentemente começam a sincronizar seus padrões de ativação. Esta sincronização cria as condições necessárias para que informações neurológicas novas possam ser integradas em níveis muito profundos da arquitetura cerebral. No 5º dia do experimento, Camila experimentou algo que a surpreendeu completamente. Durante a prática matinal, pela primeira vez em décadas, sua mente se aquietou completamente. Não através de supressão ou controle forçado, mas através de uma reorganização natural dos padrões neurais que geravam a tagarelice mental constante. Este silêncio mental não era vazio ou entorpecido, mas extraordinariamente vívido e presente. Ela descreveu a experiência como finalmente encontrar o controle remoto da minha mente após anos procurando por ele. Esta transformação não foi temporária. Os padrões obsessivos de pensamento nunca mais retornaram com a mesma intensidade, e ela desenvolveu a capacidade de acessar este estado de quietude mental sempre que necessário. A segunda fase do experimento, que ocorre entre os dias 8 e 14, foca no que Joe Dispenza denomina instalação de identidade. Durante esta fase, os participantes não apenas quebram padrões neurológicos antigos, mas ativamente constroem novos circuitos neurais que correspondem à versão transformada de si mesmos que desejam se tornar. Este processo vai muito além de visualização ou afirmações positivas. Envolve literalmente esculpir novas redes neurais através de práticas específicas que ativam genes relacionados à neuroplasticidade e à síntese de novas proteínas cerebrais. Fernanda, uma advogada de 38 anos de Brasília, havia passado anos tentando desenvolver maior confiança profissional. Apesar de ser extremamente competente em sua área, consistentemente se subestimava em negociações importantes e evitava assumir casos de alto perfil que poderiam avançar significativamente sua carreira. Durante a segunda fase do experimento, algo extraordinário aconteceu. No 10º dia, durante uma reunião importante com clientes, percebeu que estava se comportando de uma forma completamente nova, falando com autoridade natural, assumindo liderança na conversa e negociando termos que normalmente a teriam intimidado. O mais surpreendente era que esta nova forma de ser não parecia forçada ou artificial. Sentia-se mais natural e autêntica do que sua personalidade anterior. Investigações posteriores revelaram que mudanças mensuráveis haviam ocorrido em regiões cerebrais associadas com autoconfiança e assertividade.
Um dos aspectos mais chocantes do experimento é a velocidade com que mudanças físicas mensuráveis ocorrem no cérebro. Estudos de neuroimagem realizados antes, durante e após o protocolo de 21 dias mostram alterações estruturais que normalmente levariam meses ou anos para se desenvolver através de métodos tradicionais. Após apenas 2 semanas, scans cerebrais revelam aumentos significativos na densidade da matéria cinzenta em áreas associadas com regulação emocional, tomada de decisões e processamento de recompensas. Estas mudanças não são sutis ou temporárias. São alterações anatômicas permanentes que modificam fundamentalmente como o cérebro processa informações e gera respostas comportamentais. Ainda mais impressionante são as mudanças que ocorrem a nível genético. Análises de sangue realizadas durante o experimento mostram alterações na expressão de genes relacionados à produção de neurotransmissores, ao crescimento de novas células cerebrais e à síntese de proteínas neurais. Estas mudanças epigenéticas demonstram que o protocolo não apenas modifica como usamos nosso cérebro, mas literalmente altera sua estrutura bioquímica fundamental. Os participantes não estão apenas se comportando de forma diferente. Eles estão se tornando biologicamente pessoas diferentes. Márcia, uma empresária de 45 anos de Salvador, havia construído um negócio relativamente bem-sucedido, mas vivia em constante estado de estresse e ansiedade relacionados à responsabilidade financeira e às demandas de liderança. Seus padrões de sono eram erráticos. Sua saúde física estava se deteriorando devido ao estresse crônico, e ela frequentemente questionava se o sucesso profissional valia o custo pessoal. Durante o experimento de 21 dias, não apenas seus níveis de estresse diminuíram dramaticamente, mas ela desenvolveu uma capacidade completamente nova de navegar desafios empresariais com calma e clareza. Mais impressionante ainda, análises hormonais realizadas antes e depois do protocolo mostraram normalizações significativas nos níveis de cortisol, aumento na produção de hormônios associados com bem-estar e melhorias em marcadores de saúde cardiovascular que seus médicos descreveram como notáveis. A terceira fase do experimento, que ocorre entre os dias 15 e 21, é focada no que Joe Dispenza denomina integração dimensional. Durante esta fase, as transformações neurológicas que ocorreram nas 2 primeiras semanas são integradas com aspectos mais profundos da consciência e da identidade. Os participantes aprendem a acessar e utilizar estados de consciência expandida que lhes permitem funcionar a partir de níveis de inteligência e intuição que normalmente permanecem inacessíveis. Esta integração dimensional não é um conceito místico vago, mas um processo neurológico específico que pode ser medido através de tecnologias avançadas de monitoramento cerebral. Durante estados de integração dimensional, o cérebro exibe padrões de ativação que normalmente só são observados em meditadores extremamente experientes ou durante experiências místicas espontâneas. Estes padrões incluem sincronização entre regiões cerebrais que raramente se comunicam, aumentos dramáticos na coerência das ondas cerebrais e ativação de redes neurais associadas com criatividade, insight e processamento intuitivo de informações. Carla, uma psicóloga de 40 anos de Recife, havia trabalhado com desenvolvimento humano durante mais de 15 anos, mas sentia que havia atingido um platô em sua capacidade de ajudar clientes com transformações profundas. Durante a terceira fase do experimento, desenvolveu o que só pode ser descrito como capacidades intuitivas extraordinárias. Começou a perceber padrões inconscientes em seus clientes que anteriormente permaneciam ocultos, mesmo após meses de terapia tradicional. Sua capacidade de facilitar mudanças terapêuticas se multiplicou dramaticamente, com clientes experimentando transformações em semanas que anteriormente levariam anos para alcançar.
Estudos de atividade cerebral realizados durante suas sessões terapêuticas mostraram que ela estava acessando estados neurológicos que amplificavam significativamente sua capacidade de processar informações complexas sobre estados psicológicos de outras pessoas. Um dos resultados mais surpreendentes do experimento é que as transformações não se limitam à pessoa que está realizando o protocolo. Elas se estendem para relacionamentos e circunstâncias externas, de formas que desafiam nossa compreensão convencional sobre causalidade. Participantes consistentemente reportam que pessoas ao seu redor começam a se comportar de forma diferente, que oportunidades sincronísticas emergem espontaneamente e que problemas de longa data se resolvem aparentemente sem esforço consciente. Esta extensão das transformações para o ambiente externo é explicada pela física quântica e pela compreensão de que a consciência humana interage constantemente com campos de informação que nos rodeiam. Durante os 21 dias do protocolo, à medida que a coerência neurológica dos participantes aumenta, sua capacidade de influenciar estes campos de informação se amplifica dramaticamente. Eles literalmente se tornam antenas mais eficientes para transmitir e receber informações do que Joe Dispenza denomina campo quântico de possibilidades. Ana Paula, uma professora de 37 anos de Belo Horizonte, havia enfrentado durante anos um conflito prolongado com uma colega de trabalho que tornava seu ambiente profissional extremamente desagradável. Tentativas de resolução através de conversas diretas, mediação administrativa e até mesmo transferência de departamento haviam falhado em melhorar a situação. Durante o experimento de 21 dias, sem qualquer interação direta ou esforço consciente para resolver o conflito, a dinâmica começou a mudar naturalmente. Sua colega, aparentemente sem razão externa, começou a se comportar de forma mais colaborativa e respeitosa. Ao final dos 21 dias, não apenas o conflito havia se resolvido completamente, mas elas haviam desenvolvido uma parceria profissional produtiva que beneficiou todo o departamento. O protocolo específico do experimento inclui práticas que devem ser realizadas em horários muito precisos para maximizar a eficácia neurológica. A sessão matinal, que dura 60 minutos, deve ser realizada dentro das primeiras 2 horas após acordar, quando o cérebro se encontra em estados de transição neurológica que facilitam a instalação de novos padrões. Esta prática matinal inclui sequências específicas de respiração que sincronizam diferentes sistemas neurológicos, visualizações guiadas que ativam regiões cerebrais específicas e o que Dispenza denomina ensaio mental da nova identidade. Além da prática matinal, há uma sessão do meio-dia de 20 minutos focada na manutenção da coerência neurológica durante as atividades diárias e uma prática noturna de 40 minutos que consolida as transformações ocorridas durante o dia e prepara o cérebro para continuar o processo de reorganização durante o sono. Durante o sono, o cérebro processará e integrará as novas informações neurológicas, criando conexões sinápticas que tornam as transformações permanentes. Talvez o aspecto mais chocante do experimento seja a descoberta de que mudanças que tradicionalmente levariam anos ou décadas para se consolidar podem ser alcançadas em apenas 3 semanas, quando as condições neurológicas corretas são criadas. Esta aceleração dramática da transformação pessoal desafia muitas premissas fundamentais sobre desenvolvimento humano e abre possibilidades anteriormente inimagináveis para pessoas que se sentem presas em padrões limitantes. Juliana, uma jornalista de 43 anos de Curitiba, havia lutado durante toda a sua vida adulta com padrões de autocrítica tão severos que limitavam significativamente sua criatividade e produtividade profissional. Suas vozes internas críticas eram tão dominantes que frequentemente a paralisavam quando enfrentava prazos importantes ou projetos desafiadores.
Após décadas de terapia que produziu apenas melhorias marginais, o experimento de 21 dias gerou uma transformação tão completa que ela inicialmente questionou se era real. As vozes críticas internas não apenas diminuíram, elas foram substituídas por um diálogo interno construtivo e encorajador que transformou sua experiência diária de trabalho e criatividade. 6 meses depois, continuava operando a partir desta nova configuração neurológica, sem qualquer esforço consciente para manter as mudanças. Os mecanismos neurobiológicos específicos que tornam esta transformação acelerada possível envolvem o que os pesquisadores denominam cascatas epigenéticas. Durante o protocolo de 21 dias, as práticas específicas ativam genes que normalmente permanecem dormentes na vida adulta. Genes relacionados à neuroplasticidade, ao crescimento de novas células cerebrais e à síntese de neurotransmissores associados com estados de bem-estar e alta performance. Esta ativação genética cria um ambiente neurológico onde mudanças que normalmente levariam anos podem ocorrer em semanas. Além disso, o protocolo induz deliberadamente estados que os neurocientistas denominam neuroplasticidade autodirigida. A capacidade do cérebro de se reorganizar conscientemente em resposta a intenções específicas. Durante estados alterados de consciência que são criados através das práticas, os participantes desenvolvem a capacidade de literalmente esculpir novos circuitos neurais através da atenção focada e da intenção dirigida. Esta capacidade de autorregeneração neurológica consciente representa uma fronteira completamente nova no campo do desenvolvimento humano. Patrícia, uma arquiteta de 39 anos de Porto Alegre, havia se sentido criativamente bloqueada durante mais de 2 anos, incapaz de acessar a inspiração e inovação que haviam caracterizado seu trabalho anterior. Projetos que anteriormente a energizavam haviam se tornado tarefas mecânicas e entediantes. Durante o experimento de 21 dias, especificamente no 16º dia, experimentou o que descreveu como uma explosão de criatividade que não apenas restaurou sua paixão pelo trabalho, mas a elevou a níveis de inovação que superaram qualquer coisa que havia alcançado anteriormente. Análises de atividade cerebral realizadas durante suas sessões criativas pós-experimento mostraram padrões neurológicos associados com estados de fluxo criativo que normalmente são observados apenas em artistas e inovadores de elite. Um elemento crucial do protocolo é o que Joe Dispenza denomina interrupção sistemática de padrões. A cada 3 horas durante os 21 dias, os participantes realizam uma prática de 2 minutos que interrompe deliberadamente padrões neurológicos habituais e reforça os novos circuitos que estão sendo instalados. Estas interrupções frequentes, mas breves, impedem que o cérebro reverta para configurações antigas e aceleram significativamente o processo de consolidação das mudanças neurológicas. Durante estas interrupções de padrão, os participantes praticam o que Dispenza chama de mudança de estado instantânea. A capacidade de alterar rapidamente seu estado neurológico e emocional através de técnicas específicas de respiração, postura corporal e foco mental. Esta habilidade se torna automatizada ao longo dos 21 dias, resultando em uma capacidade permanente de acessar estados otimais de funcionamento cerebral sempre que necessário. Renata, uma enfermeira de 44 anos de Fortaleza, trabalhava em uma unidade de terapia intensiva onde os níveis de estresse eram constantemente elevados. Durante anos, havia desenvolvido padrões de tensão crônica que afetavam não apenas seu bem-estar no trabalho, mas também sua capacidade de estar presente e relaxada em casa com sua família. O experimento de 21 dias a equipou com ferramentas neurológicas que lhe permitiram manter estados de calma e clareza mesmo durante as situações mais intensas no hospital. Seus colegas começaram a notar que ela parecia operar a partir de um lugar de tranquilidade centrada que não apenas melhorou sua própria performance,
mas teve um efeito calmante em toda a equipe médica. Os resultados a longo prazo do experimento são igualmente impressionantes. Estudos de acompanhamento realizados um ano após a conclusão do protocolo mostram que as transformações neurológicas e comportamentais permanecem estáveis e, em muitos casos, continuam se aprofundando ao longo do tempo. Isto acontece porque as mudanças são criadas a nível epigenético, alterações na expressão genética que se tornam parte permanente da biologia da pessoa. Mais fascinante ainda é a descoberta de que muitas pessoas que completam o experimento desenvolvem o que pode ser descrito como neuroplasticidade acelerada, uma capacidade aumentada de continuar se transformando rapidamente em resposta a novos desafios ou objetivos. É como se o protocolo de 21 dias não apenas criasse mudanças específicas, mas instalasse uma atualização do sistema operacional que torna futuras transformações mais fáceis e rápidas de alcançar. Se você sente que existe uma versão de você mesma que está esperando para emergir, mas que tem sido mantida em cativeiro por padrões neurológicos limitantes que pareciam impossíveis de mudar, este experimento de 21 dias pode representar a chave que você tem procurado. Os resultados que milhares de pessoas já experimentaram demonstram que limitações que aceitamos como características permanentes de nossa personalidade são, na verdade, apenas configurações neurológicas temporárias que podem ser completamente reorganizadas quando aplicamos a ciência correta. A única pergunta que permanece é se você está preparada para descobrir o que se torna possível quando você tem acesso a 100% de seu potencial neurológico, quando suas limitações familiares são substituídas por capacidades que talvez você nem mesmo possa imaginar completamente neste momento. Se você está pronta para este nível de transformação, os próximos 21 dias podem marcar o início de uma vida que excede dramaticamente tudo o que você tem experimentado até agora. A evidência científica é clara, os resultados são mensuráveis, e a única coisa que resta é sua decisão de embarcar nesta jornada de descoberta sobre quem você realmente pode se tornar.